Nós estamos recebendo o governador João Azevedo. A gente está falando aqui um balanço claro e projetando já o ano de 2023 na segunda gestão do governador. Governador, a gente vai continuar falando um pouquinho de política, porque na Assembleia Legislativa os republicanos foram até o senhor, o partido foi até o senhor, levou dois pré-candidatos à presidência da Assembleia, Branco Mendes e Adriano Galdino. Branco para o primeiro biênio, os primeiros 2 anos, e Adriano Galdino para o segundo biênio, os 2 últimos anos. De repente, Adriano Galdino disse que será o candidato único do republicano. Isso não pode trazer nem respingar na gestão política, vamos dizer assim, de João Azevedo na Assembleia Legislativa, não? Veja bem, muito antes até das eleições, meados desse ano, nós discutimos exatamente essa questão de composição de apoios dos partidos. E uma das coisas que foi colocada, porque caso o republicano tivesse a maior bancada, que apresentaria nomes para compor a presidência da Assembleia e se teria o apoio do governador nessa direção. E eu deixei claro que haveria sim, de nossa parte, o apoio para que fosse nessa direção. Então, isso ficou claro, eu sou homem de cumprir acordo, eu não quebro acordo, isso ficou definido, tanto foi assim que nós não lançamos candidato à presidência da Assembleia. Agora, a definição com relação a nomes, essa é uma discussão que tem que ser muito mais feita através do republicano e dentro da própria Assembleia. O poder executivo não deve interferir no outro poder, que é um poder legislativo. Você tem discussões, você tem conversas, você tem articulações. Entretanto, não há, de forma nenhuma, nem deve ser assim, qualquer tipo de intervenção. Eu espero que chegue-se a um bom termo lá, porque eu também tive durante os 4 anos do primeiro mandato uma relação extremamente, eu diria, produtiva com o presidente Adriano naquilo que nós precisávamos apoiar e aprovar dentro da Assembleia. Então não houve nenhum problema, a questão de governabilidade foi dada e para mim não há essa discussão. A discussão é que tem que ser interna primeiro entre os republicanos e segundo entre os membros, os pares lá da Assembleia. Governador, o Partido dos Trabalhadores deu apoio à sua candidatura no segundo turno. O senhor já tinha manifestado apoio, embora que de forma informal, no primeiro turno ao presidente Lula, depois mais formal com o próprio presidente Lula reconhecendo seu apoio publicamente. O Partido dos Trabalhadores vai participar com mais de um nome? Dentro do Partido dos Trabalhadores fala-se muito do Frei Anastácio compor o seu governo. Veja bem, primeiro eu quero dizer que foi formal o apoio que eu dei. Eu dei o apoio formal muito antes até do primeiro turno, um apoio formal no segundo turno, e logicamente tive sim, por parte do presidente da República, um apoio formal do segundo turno. Né? O apoio Mas você formal. entendeu o informal? Porque o informal no primeiro turno é que o presidente Lula gravou um vídeo, inclusive, dizendo que o candidato dele era veneziano. Exatamente, mas o meu apoio foi sempre formal, porque eu acreditei, toda a vida acreditei no que o presidente é capaz de fazer por esse país e que eu não tenho dúvida que a partir de 2023 estaremos vivendo um novo momento, será uma nova página escrita para o país. Então, essa discussão foi colocada dessa forma. Eu espero continuar contando com o Partido dos Trabalhadores nessa composição de governo. Já tivemos algumas reuniões, mas é preciso que o próprio partido defina seus nomes para que a gente possa ter um avanço significativo. Frei Anastácio foi um cidadão de uma correção extraordinária. Uma correção extraordinária. Desde o primeiro dia em que ele decidiu que estaríamos juntos nessa luta, ele não arredou pé uma única vez. Uma única vez. Então eu tenho um dever de gratidão enorme com o Frei Anastácio e com outras pessoas do PT, evidentemente, mas na figura do Frei Anastácio eu tenho esse reconhecimento e eu espero contar. Mas é uma decisão que também não é unilateral, ela é bilateral. As pessoas precisam também concordar em participar. E eu espero que a gente chegue a um bom termo, logo, logo nós estaremos aí anunciando. Então o senhor fala em nomes, e não só num nome. Não, claro, mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Logicamente. O governo não é composto só de secretários, existe toda uma estrutura. O PT já ocupou um cargo de Secretaria Executiva da Agricultura Familiar. Isso. Seria esse cargo que estaria reservado ao PT novamente? Poderia sim estar à disposição. É isso que eu digo. Isso tudo é fruto de diálogo, de expectativa, de disposição das pessoas que queiram participar dentro daquilo que nós vamos implementar enquanto política pública. A agricultura na Paraíba, ela avançou em determinados segmentos.
a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento da Pesca, na minha forma de ver, eu faço autocrítica, precisa avançar ainda mais. Durante o nosso governo ela não conseguiu avançar o que era para avançar, e nós queremos colocar agora dentro de um grande guarda-chuva que será a política para a agricultura na Paraíba, a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca, a Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido. Aí você tem o projeto Procase, você tem o projeto Cooperar, você tem a Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, que está numa outra área, a própria Empaé, com suas atribuições múltiplas, o projeto Procase 2, que está hoje em análise. Nós vamos ter que colocar tudo isso para que verdadeiramente essa interlocução, eu diria que uma coordenação única, para que a gente possa direcionar e a agricultura na Paraíba verdadeiramente ter uma ação que seja muito mais forte do que teve no primeiro mandato, que aí eu digo com toda franqueza, precisava avançar mais. Dentro dessas lideranças que colaboraram com sua vitória para a segunda gestão, tem nomes que não conseguiram a eleição para um mandato parlamentar. Poliana Dutra, Ranieri Paulino, Ricardo Barbosa, esses nomes serão aproveitados no secretariado? Eu espero que a partir de conversas que nós tenhamos com cada um deles, com a representatividade que cada partido vai ter dentro do próprio governo, que a gente possa aproveitar o maior número possível. Se todos serão aproveitados, eu confesso que eu não sei. Nós estamos ainda em fase de composição. Mas eu espero contar com nomes, até porque você citou nomes de extrema importância. O deputado Ranieri tem uma capacidade extraordinária, já demonstrada isso na Assembleia. O deputado Ricardo Barbosa já passou por órgãos do Estado, fazendo gestão. A deputada Poliana Dutra, além de ter sido prefeita, foi parceira num projeto, acreditou no projeto, foi à luta. Por muito pouco não chegou ao Senado, mas que evidentemente terá o espaço dentro do nosso governo. Nessa engenharia política do próximo governo, João Azevedo pretende chamar logo no primeiro momento algum deputado estadual, algum deputado federal para compor o governo e abrir vaga para suplentes? É possível que isso ocorra muito mais em função daquilo que eu chamo de espaços dos partidos aliados. Nós temos espaço para esses partidos aliados. Se for da compreensão do partido de que haja essa convocação, de minha parte não há problema nenhum. Não se faz um governo absolutamente técnico. Se faz um governo com técnicos e políticos, porque tem áreas técnicas e áreas que são de ações políticas. Certeza. Então, nós precisamos ter esse balanço e essa harmonia entre política e técnica para que a gente possa ter um governo que seja muito mais eficiente. O olhar político é sempre fundamental dentro de uma gestão. Então, é possível que ocorra isso, até por conta dos espaços que nós teremos discutindo com os espaços dos partidos aliados. Mas tem algumas questões de prioridade assim, né? Vai o partido indica, eu quero indicar aqui fulano, que é suplente. Aí o senhor disse, não, mas eu queria Ciclano, que é deputado, e ele tem um perfil mais técnico e pode ocupar a pasta. Isso também envolve essa negociação, esse entendimento, né? É claro, qualquer indicação, ela tem que atender ao critério da eficiência da gestão e, logicamente, ao critério político, quando for o caso dos espaços cedidos aos partidos. E nós vamos conseguir isso através do diálogo. É possível que você apresente mais de um nome e a gente faça essa avaliação, mas isso acontece, isso tem acontecido ao longo da história política da Paraíba. Ao longo do primeiro mandato aconteceu e ao longo do segundo acontecerá naturalmente. Por isso que eu disse que alterações no secretariado acontecerão em janeiro e provavelmente em fevereiro. E possivelmente um pouco mais para frente, se houver necessidade, continuaremos fazendo as devidas alterações para fazer com que a gestão seja mais eficiente. Essa é o nosso foco. Como é que o senhor espera a relação do governo do estado com a bancada federal paraibana? Tem uma mudança aí significativa na bancada. O próprio Efraim Filho, que é deputado federal, o coordenador da bancada, vai passar para o Senado Federal e vai passar com uma bandeira de oposição empunhada. Como é que o senhor espera essa relação? Tem a chegada de outros deputados, vamos dizer assim, mais à direita, como o próprio Cabo Gilberto? Veja bem, é importante a gente entender que é fundamental que a gente tenha uma bancada que seja alinhada aos interesses do Estado. Infelizmente, o Congresso, ele passou por uma modificação em que quando a gente olha para a bancada, a gente só olha para o Congresso com um foco de transferência de recursos para o Estado. Tá?
A gente olha, as famosas emendas parlamentares. E na minha lógica, quem é deputado, quem é senador, tem que ter uma visão muito maior do que isso. Afinal de contas, defender os interesses de um Estado não é mandar recurso para o Estado só. É importante mandar, não tenha dúvida, mandar recurso. Mas não é só isso, tem que fazer a defesa do Estado enquanto instituição. É uma lei de reforma tributária que precisa ser interpretada. É muitas vezes uma lei que sai do Poder Executivo, chega na Câmara Federal e precisa ser alterada porque senão vai prejudicar os Estados. É essa a defesa e é essa a compreensão que eu espero muito mais ter dos deputados e senadores do que muitas vezes as emendas. Até porque o orçamento da União, que manda de emendas de bancadas para Paraíba, em torno de 280 milhões, que é muito dinheiro, mas muitas vezes um programa do Estado, como o programa de travessias urbanas, aqui com recursos próprios do Estado já são 300 milhões. Então, não significa dizer que nós não queremos os 280 milhões, queremos sim, mas eu quero dizer da importância. Fazer a defesa de políticas públicas, fazer a defesa dos interesses do Estado, muitas vezes é mais importante do que uma emenda parlamentar. Para a gente encerrar, duas em uma. Vai ficar somente nessa mudança de Secretaria de Tecnologia, separando, desmembrando da educação, né? E aquela outra secretaria que o senhor citou, que agora não me vem à cabeça. Né? Meio Ambiente. De Meio Ambiente. Vamos ficar só nessas duas mudanças. E outra coisa, o senhor já admitiu que Marialvo Laureano deve permanecer na Secretaria da Fazenda do Estado. Além de João Azevedo, Lucas Ribeiro e Marialvo Laureano. Quem é que está seguro na próxima gestão? Essa é uma discussão, eu continuo dizendo, é um governo de continuidade, é um governo que, não, nós temos 22 secretarias, não vamos modificar os 22 secretários. Então, secretários que constam já e que conduzem com a gente esse primeiro ano, que foi exatamente esse primeiro mandato, a aprovação do governo. A população aprovou, então vamos continuar, eu não tenho dúvida nenhuma que outros secretários que são parceiros dessa construção estarão aí. Foi simplesmente a citação de um nome lá no dia de uma entrevista, mas são vários os secretários que permanecerão nas suas pastas. Geraldo Medeiros volta? Aí é uma decisão pessoal. A decisão dele, Geraldo já demonstrou que quer mais voltar à sua condição de médico, enfim. É aquilo que eu digo. A vontade não é apenas unilateral, ela tem que ser bilateral e muitas vezes você pensa num nome e esse nome não quer por vários motivos. No caso Geraldo, ele já discutiu comigo de que pretende continuar na sua atividade da medicina, que ele ama e fez a vida toda. Ok. Governador João Azevedo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí por essa vitória mais uma vez para a segunda gestão e boa sorte aí no segundo mandato. Obrigado a você, Hermes, obrigado a todo o sistema pelo espaço. E dizer à população que pode ter certeza que continuará tendo alguém que se preocupa com essa população todos os dias. Eu sempre digo que fazer gestão é cuidar das pessoas. Quando você cuida do emprego, cuida da saúde, cuida da educação, você está cuidando, no final das contas, das pessoas. Então, vocês podem ter certeza que vai ter sempre esse sujeito aqui que dorme pouco, mas que pensa 24 horas como fazer esse Estado avançar cada vez mais. E um feliz 2023 de prosperidade, saúde e paz acima de tudo. Obrigado mais uma vez, governador.